Querido amigo, irmão, Padre José Ferreira, vigário geral, agora cidadão guaratinguetaense, ai que chique. É chique, não é ser de Guará? Aí, viu? Roseira, Putinha, agora é Guará, é nosso. Seja bem-vindo. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos coloca como tema, como proposta de meditação, a festa da apresentação do Senhor. A bem-aventurada Virgem Maria na apresentação do Senhor. E as leituras que nós ouvimos são exatamente as leituras da festa da apresentação que celebramos no dia 2 de fevereiro. Uma festa bonita, porque nos mostra a disponibilidade da mãe e do filho em relação a Deus. O prefácio da missa de hoje vai dizer assim, que o mesmo amor os une, a mãe e o filho, a mesma dor os aproxima, e a gente sabe, o momento da paixão dolorosa do Senhor, e quando nós meditamos Maria, Jesus carregando a cruz, encontra com sua mãe, e a mesma vontade de servir a Deus está presente em ambos. Então já mostra para a gente que há momentos específicos e importantes da vida de Nossa Senhora que são relatados principalmente no Evangelho de Lucas e que a apresentação é um deles. Então nós não vamos ver muitas vezes a figura de Maria no Evangelho, mas às vezes que ela aparece é essencial da nossa fé. É fundamental para nos ensinar qual é o caminho para chegar a Jesus. Qual é o caminho de entrega, de obediência, de serviço, de doação e tudo mais que a gente diz de Maria, a gente diz da igreja, a gente tem que dizer de cada um de nós, cristãos e cristãs. Mas a liturgia então começa com essa leitura do profeta Malaquias, e Malaquias, um profeta que anunciava a justiça de Deus. No capítulo 2 estavam perguntando: cadê o Deus então que não faz a sua justiça? Porque é uma provocação que nos faz meditar além. Se a gente está cobrando de Deus justiça, nós temos que primeiro parar e pensar o que nós, o que aquele povo naquela época entendia por justiça. O que é ser justo? E aí nós corremos o risco de achar que a justiça ela pode ser relativa. Como tantas coisas hoje são relativas, né? Depende. E aí Jesus ensina uma justiça que passa pelo amor, pela misericórdia, né? E aí quando ele conta aquelas parábolas, né? Que o pai chamou, o dono, né, da vinha, chamou um 6 horas da manhã, chamou outro às 8, meio-dia, 5, vai o dia inteiro. E o último recebe igual o primeiro, eles ficaram todos escandalizados. E nós também ficamos hoje. Se você encontrar na empresa onde você trabalha alguém que faça a mesma coisa que você e ganha mais, é injusto, não é? E aí o dono diz assim: mas eu chamei você no começo e disse que era isso. Chamei esse no final e disse que era isso. Nós combinamos, eu cumpri. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Então a justiça ela vai passar por um critério de Jesus que é a misericórdia. Mas, só para a gente entender, né? Mas o profeta então está tentando responder isso. Por quê? O povo de Israel e também nós esperamos que Deus venha fazer a sua justiça e que Ele puna com castigo aqueles que provocaram o mal. Então aquele que me fez um mal, me fez um dano, deve ser castigado. Pouquíssimas as pessoas que não pensam assim. A gente luta contra isso. A gente batalha e trabalha um exercício espiritual nosso para vencer essa que é uma das tentações. Cobrar uma justiça punitiva e não misericordiosa.
E aí então o profeta começa o anúncio de hoje, do capítulo 3. Eis que vou enviar o meu anjo, que vai à minha frente preparar o meu caminho. E aí a igreja pega, depois do Novo Testamento, essa imagem. E quem é esse anjo que prepara o caminho do Senhor? João Batista. Então joga essa imagem, essa profecia para João Batista. E qual era o anúncio de João Batista? Se lembram? Convertei-vos, porque o reino está chegando. Deus virá, o machado já está colocado. Deus vem cortar o mal pela raiz. Está vendo? João Batista também tinha um diálogo, tinha um anúncio forte, um anúncio punitivo. Deus vem, o machado já está posto, vem cortando. Convertei-vos que ainda dá tempo. E aí então o profeta começa esse anúncio, dessa presença, desse anjo do Senhor que vem ao nosso encontro. E aí a carta aos Hebreus vai falar isso, que Deus, olhando para nós que somos humanos, também fez-se um ser humano. Porque qual é a forma de Deus se aproximar de nós, se não fosse a encarnação? Aí a gente ia sempre ter desculpa, né? Ah, mas você tem que perdoar, Jesus perdoou. Ah, mas Jesus é Deus. Ah, você tem que amar porque Jesus... Ah, mas Jesus é Deus. Então Jesus se torna homem para dizer, olha, eu sou também humano, eu também tenho dor. Ele também chorou quando Lázaro morreu, é amigo dele. Ele também passou fome, desespero, angústia, chorou, suou sangue na cruz porque estava com medo. Pai, por que me abandonaste? Quem que não tem medo da morte? Então Jesus entra, diz a carta aos Hebreus, e aí Paulo diz perfeitamente isso aos Filipenses, né? Nesse projeto de aproximar-se de nós e de vencer o maior dos nossos obstáculos, que é a morte. E aí São Paulo diz aos Filipenses, né? Jesus Cristo, sendo de natureza divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se a si mesmo, entrando-se no mundo, fazendo-se homem, obediente até a morte e morte na cruz. E a gente já meditou bastante isso, né? E falar, às vezes, quantas vezes, né, a gente se acha, ai, que humilhação que eu passei. Porque alguém disse uma palavra que a gente não gostou, ou porque aconteceu alguma coisa que me desagradou, ai, que humilhação. E a humilhação maior é Deus, sendo Deus, podendo ser tudo, se aceitar ser homem. Entrar nessa finitude, nessa limitação, passar pela experiência da dor, da tristeza, da fome, da morte. Mas tem um projeto, tem um propósito. Então isso nos ajuda a perceber que as dificuldades da nossa vida, as dores que a gente passa, as angústias, nossa vida tem um propósito maior do que isso. As leituras do domingo de hoje mesmo, do 19º Tempo Comum, vão nessa linha, de nos ajudar a passar pelo mundo, pela terra, sem perder de vista Deus, esse horizonte, que hoje na leitura dos Reis, 1 Reis, fala do profeta Elias, que desanimado, né, que perseguido pela rainha Jezabel, fugiu. Na fuga, com fome, cansado, pediu a morte. Eu prefiro morrer. Isso. Ele que tinha acabado de enfrentar todos os profetas de Baal e falando que Deus era o maior, agora cadê Deus? Ele está lá com fome, cansado, eu prefiro morrer. Porque essas são tentações nossas, quando as coisas se apertam, ficam difíceis, a gente quer fugir. Casamento não está dando certo, vamos cada um para o seu lado, vamos terminar, é melhor. Ah, na paróquia está difícil, então não quero mais ser eleitor, não quero mais ser ministro, melhor ficar em casa, na minha. Então a gente foge. Porque é a primeira solução mais fácil, aparentemente. Por quê? Porque no fundo nós perdemos Deus do nosso horizonte. E aí também lá hoje, né, em Reis, diz lá, Deus envia um anjo. Enviou um anjo ali, enviou um anjo aqui, manda seus anjos, né?
Mandou um anjo lá em Elias: olha, acorda, tem que comer, o caminho é longo, você tem muita coisa ainda para fazer. E há um pão para alimentar a caminhada de Elias. E depois Jesus fala no Evangelho que ele é o pão da vida, né? Um pão que alimenta para sempre. Quem come desse pão nunca mais morre, nunca mais sente fome, porque comeu do principal, comungou de Jesus, entendeu o sentido da vida. Quem comunga de Jesus, quem entende o sentido da vida, não precisa de mais nada, não precisa ir em lugar nenhum, não precisa ficar batendo a cabeça em religiões diversas, em lugares diversos, procurando onde está Deus. Já encontrou, já está com a vida inteirinha cheia. Por isso Jesus disse: quem come desse pão não precisa comer mais pão nenhum. O maná você comeu, morreu. De seus pais comeram e, no entanto, morreram. O pão, se a gente olhar a Eucaristia como pão, a gente não vai ficar saciado, porque é pequeno. Mesmo se fosse grande, a gente toma café e come de novo. É muito mais que isso. É além disso tudo. E onde está Maria nisso tudo, né? Quem sabe dizer onde está Maria nisso tudo? Maria nos proporcionou tudo isso, né? Então Maria está em tudo isso. E aí a festa da apresentação, olha a beleza que é o texto que Lucas coloca. A festa da apresentação é uma festa, olha, não fiquem assustados, escandalizados, tá? É uma festa que não existe. Porque o que a Bíblia pede, o que o livro do Êxodo pede no capítulo 13, no versículo 2, está escrito assim: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a mim, diz Deus. Tanto os animais como o ser humano. Todos me pertencem. Aí vai um pouquinho mais, aí chega no 13, capítulo 13, versículo 13, Deus diz assim: porém, todos da espécie humana devem ser resgatados. Então o que é a festa? A festa é um resgate, a lei pede um resgate. A mãe vai ao templo resgatar seu filho, porque o filho já é de Deus. Então ela vai para resgatar, e o texto vai falar da purificação da mãe, porque ao ter o filho e saiu o sangue, a mãe se tornou impura. Então é para resgatar o filho. Não tem festa da apresentação. E Lucas inverte. Lucas coloca a apresentação e não coloca o resgate. Para que Lucas está dizendo isso? Porque o profeta hoje disse para nós que Deus vinha mandando esse anjo para nos purificar. Vai nos purificar como o ouro e como a prata. Não é isso? E aí então Lucas pega essa imagem da apresentação e pré-anuncia o que Jesus vai fazer. Agora, nessa apresentação, Jesus está sendo ofertado. Maria apresenta o filho, ou seja, ela o oferece em sacrifício existencial a Deus. E aí isso anuncia a purificação que Jesus vai fazer na vida de todos nós. Olha que bonito, né? Maria leva o seu filho para ser apresentado, ou seja, ela entrega para Deus aquilo que é de Deus. E contrasta muito com a oferta, porque a oferta que Maria e José podem fazer é a oferta dos pobres. Então nos lembra da simplicidade, desde o anúncio de Lucas, né? Dizendo que é para olhar no presépio, é um menino envolto em faixas, nasceu no meio dos animais, tudo isso. Mas contrasta porque está se esperando. Olha, Maria fez a menor de todas as ofertas, um casal de pombinhos. E se a gente pensar assim, a gente fica na superficialidade da coisa. Se ela fez a menor das ofertas do templo, ela fez a maior de todas as ofertas da história da salvação, porque só ela podia ofertar Jesus. Se ela ofertou 2 pombinhos, agora ela ofertou seu filho, Deus. E a gente termina, né, preenche isso, quando mais adiante eles estão indo embora, o menino ficou. Aí a preocupação da mãe e do pai, né? Não via que eu e seu pai estávamos preocupados?
E aqui que Jesus responde: não sabia que eu devia estar na casa do meu Pai? Ou seja, completa esse sentido. Jesus não está num lugar estranho. Jesus sente-se bem, né, vamos dizer assim, sente-se no seu lugar, onde ele devia estar, na sua casa. Então, ou seja, ele é de Deus, ele é o Filho de Deus. E aí vem a profecia de Simeão nesse evangelho tão bonito, né? Aí Simeão corre ao templo, movido pelo Espírito Santo. Olha, movidos pelo Espírito Santo, todos nós conseguimos encontrar Jesus. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo para encontrar-se com Deus, em Jesus. E aí toma a criança nos braços. E aí diz aquela oração que nós rezamos na liturgia das horas, né? Todas as noites, nas completas. Agora, Senhor, podeis deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Luz para o povo, né? E glória das nações. Se só isso, né, que já é muito, essa experiência a gente conseguir fazer, nessa nossa simplicidade de vida, encontrar Jesus movidos pelo Espírito Santo, apresentar a Ele a nossa vida, também nós somos ofertas agradáveis a Deus. Então não preocuparmos tanto com o material que nós podemos ofertar, mas o que nós podemos ofertar de nós, a entrega que cada um pode fazer de si para a realização do reino de Deus. E depois que fazemos essa oferta aqui na igreja, depois do ofertório, nós recebemos Jesus em nossos braços. A comunhão vem Jesus na sua mão e você comunga. Não tem nada mais importante que isso na nossa vida. Não tem. O resto é ilusão. A gente acha, a gente se ilude, porque a gente quer coisas, porque a gente vê os outros tendo coisas, mas esse alimento que preenche de sentido, Jesus diz no Evangelho do domingo de hoje, 19º, e que à noite, agora, a festa nos ajuda a meditar, não tem. Não tem nada mais importante, não tem nada melhor do que isso. Você receber Jesus em teus braços. Mesmo aqueles que não podem comungar, assim o fazem na espiritualidade, na força do Espírito, mas fazem numa vida de comunhão. É essa a meta que nós temos que buscar. Ter uma vida de comunhão com Deus. Por pensamentos, palavras, orações, pela meditação da palavra, por gestos de caridade, tudo isso nos coloca em comunhão com Deus. Porque não adianta também comungar e não deixar a Eucaristia dar frutos. E para a gente encerrar, o mesmo Simeão diz para Maria, né? Quanto a ti, aí vem a parte de Maria, né? Que vai nos ensinar também a postura diante das dificuldades. Quanto a ti, olha, esse menino vai ser causa de contradição, de reerguimentos para muitos, de quedas para tantos, né? Hoje de manhã, quando Jesus dizia, eu sou o pão da vida, os judeus estavam murmurando e diziam assim, mas esse não é o filho de José, o filho de Maria? Como pode ser que ele fala agora que vem do céu? Diversas vezes os judeus fazem isso. Nos sinóticos eles fazem isso para desmoralizar Jesus. Quando Jesus começa com os seus discursos, então eles dizem, mas nós não conhecemos ele? Nós não vimos ele desde pequeno aqui na rua, né? Brincando aqui na pracinha com a canelinha russa? Então para dizer assim, olha, quem ele pensa que é? Que autoridade ele tem para falar de Deus? Aí cai no descrédito, não ouçam ele não é ninguém. Ele é o filho do carpinteiro. Mas hoje no Evangelho de João é mais grave do que isso. Porque dizer que Jesus não veio do céu é dizer que Jesus não é Deus. É negar a divindade de Jesus. É dizer assim, olha, esse não é o Messias que nós estamos esperando. Ele não é o Filho de Deus. E porque Jesus anuncia, né, olha,
faz esse contraste. Ó, seus pais comeram o pão e morreram. Se lembra quando João Batista manda seus discípulos para perguntar para Jesus se ele era o Messias? Jesus não responde dizendo, sim, eu sou o Messias. O que ele fala? Vão lá e contem para ele o que vocês estão vendo. Só o Messias podia fazer essas coisas que ele está fazendo. Digam lá para o João Batista que os cegos voltam a enxergar, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam. Isso são anúncios de profecias que o Messias ia fazer, e Jesus está fazendo. Então, para dizer isso, né? Olha, pelas minhas atitudes vocês vão saber quem eu sou. Então, essa disponibilidade, essa abertura que a gente tem que ter na vida, ver além das aparências. Eles ficaram olhando a humanidade, olhando o filho de Maria, o filho de José, e é ele mesmo, graças a Deus, porque ele era homem, e não viram Deus passando no meio deles. Às vezes a gente rotula as pessoas por pequenas, né, as primeiras impressões que a gente diz, a primeira impressão é a que fica, e às vezes são impressões equivocadas, por uma situação, uma circunstância que não foi legal, a gente não estava bem, e causou uma má impressão, e a gente não consegue mais tirar. Então o desafio é isso, enxergar além dessa humanidade nossa, que revela nossas fraquezas, e enxergar a unção, a ação do Espírito Santo que tem na sua vida, na minha, na vida de cada um de nós. Não contristeis o Espírito Santo, diz Paulo hoje aos Efésios, nós somos marcados, selados com esse Espírito. Então não nada de cóleras, irritações, gritaria, discussão, porque isso é o que afasta a gente um do outro, é o que afasta a gente de enxergar Deus nas pessoas. Então, Simeão diz isso, né? Olha, vai ser causa de reerguimento para muitos, ou seja, esses pobres que acolhem de coração aberto, e vai ser causa de queda para esses judeus que olham e só veem um homem, Jesus, e não enxergam Deus. Quanto a ti, Maria, uma espada vai transpassar o seu coração. O anúncio da morte, né? E aí, o texto termina aí, mas o evangelho não, né? Maria guardava tudo no seu coração. Aprender a guardar tudo no coração não é aceitação passiva. Ah, tá bom, Deus quer assim, então é assim. Não, é meditação, é contemplação. Tudo que Deus fala ao meu coração, ao seu coração, deve ser meditado, contemplado, vivido, experimentado. Porque Deus tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar. Se a gente estiver aberto com esse sentimento, com essa disposição de Maria, a gente acolhe tudo no coração e na hora certa a gente sabe encaixar as experiências e sabe ver o porquê nós vivemos cada uma dessas coisas na nossa vida, que na hora pode até ter nos causado dor, raiva, ressentimento, mas que tem um propósito além do que a gente consegue enxergar. Então vamos pedir essa graça à Nossa Senhora da Glória, que ela nos ajude a olharmos para o seu Filho e ver o alimento verdadeiro, o pão do céu, que preenche a nossa vida de sentido e de significado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora da Glória,